podcast Seminário Servo de Cristo. Um bate-papo com Estevan Kirchner e Bernardo Shaw. Tema de hoje, como ler os evangelhos. Produção DBcast. Olá, sejam bem-vindos ao episódio de número 6 aqui do podcast do Seminário Teológico Servo de Cristo e episódio de número 3 da série Interpretando os Evangelhos. Eu sou Bernardo Shaw, professor de Teologia Bíblica e Novo Testamento do Seminário, e estou aqui já nesse terceiro episódio dessa série com o professor Dr. Estevan Kirchner, professor de tudo que é tipo de matéria relacionada à Bíblia também aqui no seminário, professor veterano, o mais veterano entre nós. E no episódio de hoje nós tentaremos fechar esse assunto introdutório, né, relacionado a como a gente interpreta os evangelhos. E a ideia de hoje é a gente dar alguns exemplos de como nós lemos esses documentos de forma saudável, né? Mas antes de fazer isso, eu queria lembrá-los de que nós estamos gravando esse episódio ainda no contexto de isolamento social. Não sei se quando esse episódio for lançado essa realidade já vai ter mudado, dificilmente, mas a gente não sabe. Em todo caso, estamos gravando aqui em confinamento, eu aqui da minha residência no centro de São Paulo, o Estevan em Atibaia, de sua residência também, e o Duda do DBcast também fazendo aí a parte técnica, todos os malabarismos aí na parte técnica, científica da coisa, na região da Cantareira. Outra coisa, antes de a gente entrar nos exemplos aqui, no conteúdo desse episódio, o Estevan, no episódio anterior, ele queria ter indicado alguns livros que estão disponíveis na língua portuguesa, que tem a ver com esse assunto que nós temos abordado aqui. Ele acabou não apresentando esses livros porque o Ziel também introduziu alguns livros ali, e para não deixar vocês cheios de informação, a gente decidiu fazer essa apresentação desses livros agora na parte inicial. Então eu vou passar a palavra para o Estevan, ele vai saudá-los aí, dar um abraço e apresentar aí, então duas ou três, eu não lembro, sobre esse assunto de como nós entendemos os evangelhos. Vamos lá, Estevan. Ok, bom, um abraço a todos aí que nos ouvem diretamente do exílio em Atibaia, que não é um exílio assim tão ruim, talvez quanto alguém pudesse imaginar. Então, fechando aí essa nossa série sobre os evangelhos, eu acho que seria até interessante referir alguma coisa que quem quiser prosseguir, investigar mais a fundo esses assuntos relacionados com o Jesus histórico, os evangelhos, a relação entre os evangelhos e como ler os evangelhos, há uma literatura muito boa que nós temos, é bem recente em português, de um autor americano chamado Craig Blomberg. Esses livros dele são publicados por edições Vida Nova. O primeiro deles tem tudo a ver com o nosso primeiro episódio, é a confiabilidade histórica dos evangelhos, em que o autor trabalha algumas das questões que nós abordamos naquele primeiro episódio, sobre esses aspectos de harmonia dos evangelhos, Jesus histórico, a tentativa de traçar um perfil de Jesus, como é que nós podemos confiar em documentos que parecem muito mais teologicamente trabalhados e assim por diante. A confiabilidade histórica dos evangelhos foi lançado no ano passado pela Vida Nova, assim como também um livro do Blomberg sobre a pregação nas parábolas, pregando as parábolas, que também foi lançado em 2019, obviamente pegando aquilo que são os pontos principais naquilo que é destacado por Jesus em cada uma das
parábolas que os evangelhos apresentam, um texto que pode ser bastante útil, principalmente para pregadores, uma vez que ele é voltado exatamente para esse aspecto homilético. E um terceiro livro que eu acho que é bastante interessante é chamado Introdução aos Evangelhos. Ele tinha anteriormente um outro título, Jesus e os Quatro Evangelhos. Isso. Então, Introdução aos Evangelhos. É esse mesmo, né? Isso. Então, esse é de 2017. Excelente texto, falando muito sobre a questão, vamos dizer assim, do relacionamento entre os evangelhos, mas também qual é o aspecto mais peculiar, destacado de cada um deles, em certos pontos assim de comparação. Muito útil, muito fácil de ler e muito proveitoso, tanto para o estudo pessoal quanto também para o ensino. Então aí os livros do Craig Blomberg, que a Vida Nova publicou recentemente, eu recomendo com bastante insistência aos leitores interessados. Boa, Estevam. Esse último livro, Jesus e os Evangelhos, Introdução aos Evangelhos agora, na verdade estava fora de impressão e eu entrei em contato com a Vida Nova porque esse é o livro texto que a gente usa em Sinóticos e Atos aqui no seminário, né? Sim. E aí eles deram uma... qual que é o termo? Eles deram uma renovada aí na capa e no título e relançaram como Introdução aos Evangelhos, né? Então a gente agradece a Vida Nova e super recomenda esse livro aí. De todo modo, se você planeja fazer matéria de Sinóticos e Atos aqui no seminário, você vai ter que ter esse livro de qualquer jeito. Então já vai comprando. Não deixe de adquiri-lo. Boa. Então vamos lá. A gente vai dar 4 exemplos então. Tá? 2 exemplos cada um, de como cada uma das ênfases que a gente esboçou nos episódios anteriores nos ajuda a ter uma compreensão um pouco mais clara e aprofundada dos textos dos evangelhos. Tá? Então, a gente vai começar com a importância do contexto histórico, como é que entender o contexto histórico nos ajuda a compreender os evangelhos, né? Se a gente puder apontar para uma ou 2 passagens, talvez uma, para não faltar tempo, né? Eu poderia citar a Bíblia toda, na verdade, né? A gente não entende a Bíblia sem o contexto histórico. Sinto muito, não dá. Não adianta ligar aquele CD gospel preferido seu, fechar a porta do quarto, você não vai entender por osmose, né? A Bíblia é um livro antigo, escrita para pessoas de épocas específicas, e essa é uma outra coisa que o pessoal fica muito surpreso, né, Estevam, quando eu falo que a Bíblia não foi escrita para eles, para nós. Isso. A Bíblia foi escrita, antes de tudo, para a sua audiência original, né? Então ela tem, claro, relevância para nós, mas se a gente quiser entender o que a Bíblia fala para nós precisamos entender o que a Bíblia falou para o seu contexto original, no seu contexto original. Mas só a título de exemplo, né? Só para mostrar aqui como que atentar para o contexto histórico nos ajuda a entender as dinâmicas do enredo, né? Eu queria dar aqui um exemplo de como entender as realidades do tempo e do espaço da época em que a história narrada pelos evangelhos, ou as histórias narradas pelos evangelhos aconteceram. Eu queria chamar a atenção para como isso nos ajuda a entender as realidades sociopolíticas que informaram a teologia dos evangelhos, né? E eu acho que a Bíblia inteira, ela apresenta a sua teologia como os atos de Deus na história, e que, portanto, a teologia bíblica, ela sempre está interagindo com a realidade sociopolítica, econômica, relacional do povo de Deus, da humanidade de modo geral.
né? Só que a gente muitas vezes se esquece disso. A gente acha que teologia é um conjunto de proposições desencorpadas, desencarnadas, abstratas, que a gente alcança por alguma espécie de iluminação espiritual ou intelectual, né? Mas entender o contexto histórico dos evangelhos nos ajuda a entender, então, o quanto da teologia dos evangelhos lida com essas questões do dia a dia, né, questões sociopolíticas. E é somente quando a gente entende isso que a gente começa também a entender de forma um pouco mais profunda a própria razão de Jesus ter sido crucificado. Então, o exemplo que eu daria é o exemplo de João 11:48, que é uma passagem bastante interessante, porque quando a gente lê na sequência do que vem antes, fica até meio esquisito, chega até a ser até um desafio, né, para a gente tentar entender o que está acontecendo, porque João 11:48 é a passagem em que os judeus, né, o João usa muito essa expressão generalizada, ele simplesmente fala os judeus, né, ao contrário dos sinóticos que têm o hábito de especificar quais dos judeus, né, os chefes dos sacerdotes, os escribas, os saduceus, enfim, João normalmente só fala judeus, né, Estevam? E aqui muitos desses judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, olha só, né, creram neles, né, creram em Jesus, mas aí o verso 46 diz assim, que alguns deles foram contar para os fariseus, e aqui é uma das poucas vezes que João especifica um grupo, né, os fariseus, o que Jesus tinha feito. E aí então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio, e aí eles dizem assim, o que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se os deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Né? E aqui é um troço muito interessante, fascinante mesmo, mas ao mesmo tempo esquisito, porque Jesus acabou de ressuscitar um morto que já estava cheirando mal. Ele chama Lázaro para fora do túmulo, a galera vê aquilo acontecer, alguns creem, mas aí vem uma parte desses judeus que ficam sabendo desse ato, desse sinal, né, que Jesus realiza. Sinal é um outro termo que João gosta muito de usar para falar das coisas que Jesus faz. E eles falam que, olha, a gente precisa dar um jeito nesse cara porque os romanos vão ficar chateados com a gente, eles vão tirar o nosso lugar e a nossa nação, né? Como assim, né? E aí eu acho que conhecer um pouco do contexto histórico das tensões que existiam ali na virada das eras, mais especificamente no período exato em que Jesus viveu mesmo, nos ajuda a entender o que está acontecendo aqui, porque somente quando a gente entende que a Palestina do primeiro século era profundamente marcada por uma expectativa escatológica e por tentativas de realização à força, às vezes, dessas expectativas escatológicas, a gente começa a perceber por que a elite religiosa dos judeus fica tão preocupada pelo fato de Jesus ter ressuscitado um morto e ter muitas pessoas crendo nele, porque talvez aqui, com certeza uma leitura mais imediata e superficial do texto não vai indicar isso, mas se a gente prestar atenção para a história do povo judeu que culmina ali no primeiro século, a gente descobre que debaixo do domínio dos romanos, alguns de fato tentaram se apropriar de algumas profecias do Antigo Testamento para trazer à tona e de fato efetivar a inauguração do fim dos tempos, do tempo da restauração, né? Então, quando a gente olha para os relatos do historiador judeu Joséfo, que é importantíssimo, né? Eu costumo dizer para os alunos do seminário que se você quiser entender os evangelhos,
Eu vou até pisar em alguns dedos aqui, né? Alguns polegares. Tem gente que diz que você não entende os evangelhos se você não lê Calvino, Lutero ou Wesley, né? Eu costumo dizer que não. Você não entende os evangelhos se você não entende Deuteronômio, Salmos, Isaías, João Batista e Joséfo, né? Joséfo nos dá uma janela histórica importantíssima para a gente entender a vida de Jesus. E Joséfo nos conta que nesse período próximo ali do período em que Jesus de Nazaré viveu, a Galileia testemunhou o surgimento de muitas figuras que tentaram realizar essas visões escatológicas pela via da força bruta. Né? Tem o tal do Judas o Galileu, né? Lá no ano 6 depois de Cristo, mais ou menos, ali na primeira década do primeiro século. Tem o exemplo de Simão, servo de Herodes, Teudas, né? Atronges, e alguns outros, né? Menahem ben Shimon, outro exemplo ali. Todos eles também tentaram conquistar a liberdade e a independência do povo. E olha que coisa interessante, né? Todos eles usavam de simbologia bíblica para se autodefinir ou para definir o seu próprio ministério, né? Então, alguns deles tiveram o início da sua empreitada às beiras do Rio Jordão também, à semelhança de Jesus, né? Diga-se de passagem. Então, quando a gente chega na época de Jesus, a elite sacerdotal já está mais ou menos calejada e acostumada e traumatizada com qualquer figura que pudesse atrair a atenção de muita gente. E aqui vale lembrar também de uma outra informação histórica importante, né? Os romanos, eles eram muito semelhantes aos Ptolomeus em sua política externa, digamos assim, né? Eles davam liberdade religiosa, no caso mais especificamente para os judeus, desde que os judeus não torrassem a paciência deles, né? Então tinha essa condicional. Então quando a gente lê João 11 sem essas informações, a gente acha que os romanos não gostam da ressurreição dos mortos, ou sei lá, teriam alguma coisa contra a ressurreição de Lázaro, né? Mas na verdade esse é um problema muito mais das autoridades judaicas que não creem na ressurreição do Lázaro. E o que é interessante é que nos sinóticos Jesus é condenado à morte principalmente por aquilo que ele faz no templo, né? Ao passo que em João a gota d'água é a ressurreição do Lázaro, né? É a ressurreição do Lázaro que leva eles a decidirem, a hora chega, vão crucificar, vão matar esse cara, né? Então quando a gente percebe que, na verdade, na própria narrativa de João, o que está implícito são essas realidades políticas, sociais, enfim, concretas da história, é aí que a gente começa a perceber que, então o que está motivando eles é esse medo, né? Essa ansiedade em relação à popularidade de Jesus, mas não só pela popularidade, é porque Jesus era um galileu também, e todos esses exemplos que a gente deu aqui do Simão, do Judas, do Teudas, enfim, todos eles eram galileus também, né? Tipo Parque São Jorge da época, né? Não pode vir coisa boa da Galileia. Eles olha então... o São Paulino falando Óbvio. Então a gente percebe isso, né? Eu acho que isso ilustra a importância de a gente entender o contexto histórico, né, por trás dessa literatura. Sim. O exemplo 2, e aí eu vou pedir para você entrar aí com a sua contribuição, Estevão, como que perceber a relação entre os evangelhos nos ajuda a entender o sentido de alguma passagem, né, ou de algum texto mais amplo, talvez. Legal. Eu acho que no episódio anterior, o próprio Bernardo mencionou uma passagem em Marcos, capítulo 11, que, de uma certa forma, cabe bem aqui, como exemplo, como uma ilustração sobre essa questão do entendimento de uma passagem nos evangelhos a partir da relação dela com aquilo que
é escrito de uma forma semelhante no outro evangelho, né, sobre o mesmo evento. No capítulo 11 de Marcos, você tem Jesus entrando em Jerusalém, é o começo da Semana Santa, quando ele tem a entrada chamada triunfal em Jerusalém. O texto diz que ele vai primeiro para o templo, vê as coisas que acontecem ali, olha em redor, e do templo ele volta para Betânia, onde ele passa a noite, naquela localidade um pouquinho afastado de Jerusalém. Na manhã seguinte, o texto diz, a partir do versículo 12, ele vai de Betânia de volta para Jerusalém, para o templo, mas antes ele passa na estrada para o templo, para Jerusalém, por uma figueira. Ele vai procurar um fruto nessa figueira e não encontra figos, né? Não era tempo de figo, diz o texto, aqui não era tempo de frutos na figueira, mas Jesus amaldiçoa a figueira. E o texto fala de Jesus na continuação daquilo que acontece aí durante esse dia. Ele vai para o templo, né, até o templo, e expulsa os que vendiam animais para os sacrifícios, derruba as mesas, os cambistas. Eu sempre gosto de ler essa passagem pensando assim, os discípulos no fundo cantando manso e suave, Jesus está chamando. Não parece exatamente isso, né? Então ele tem aqui um ímpeto de justiça da parte de Deus e mostra numa espécie de parábola dramatizada aquilo que vai acontecer com o templo, né? Esse templo que ele cita aqui, dizendo que era para ser casa de oração para todas as nações, né? Vocês transformaram num covil de bandidos, de assaltantes. Então você tem aí uma espécie de proclamação de juízo sobre o templo que Jesus oferece nessa oportunidade. Ele sai, no anoitecer ele volta para Betânia, e na manhã seguinte ele passa junto com os seus discípulos no caminho de volta para Jerusalém pela figueira, e os discípulos notam: puxa, a figueira que o senhor tinha amaldiçoado agora está seca desde a raiz, né? Então essas duas histórias, elas lançam a luz uma sobre a outra, né, para enfatizar essa questão do juízo, assim como a figueira que deveria produzir frutos, era o que se esperava dela, né, e o texto até é meio impertinente com Jesus, porque diz assim que era a época em que as figueiras não produziam frutos, mas eu já tive uma figueira num jardim, numa outra casa em que eu morei, e mesmo fora de época você encontra no meio das folhas algum fruto. É interessante isso. A figueira tem essa característica. Você não tem toda a árvore cheia de frutos, mas em algum lugar lá você encontra. E Jesus não encontrou nada a não ser folhas. Então ele amaldiçoa a figueira. E a figueira aqui, ela de uma certa forma representa essa situação de Israel e do templo, de Judá e o templo, né, que estão desalinhados em relação ao propósito de Deus. Aquilo que era para ser bênção para as nações virou lugar de comércio. Na realidade, os saduceus, que eram a elite sacerdotal, era uma grande máfia que dominava todo o sistema do templo. Tinha os sacrifícios que deveriam, os cordeiros e animais que deveriam ser comprados ali. Havia que tinham passado pelo controle de qualidade dos saduceus e dos sacerdotes. Havia uma moeda que era especialmente uma moeda que deveria ser usada para fazer essa compra e, portanto, era vendida. Tinha casa de câmbio aí, né? Tinha as moedas. Era casa de câmbio também para fazer essa troca. E, obviamente, havia um imposto sobre essa troca. Então era exploração em cima de exploração. Por isso Jesus cita Jeremias aqui, no capítulo 7, deixando muito claro que aquilo que se esperava
que acontecesse que Israel fosse testemunha para as nações da bondade, da generosidade de Deus, tinha sido invertido completamente em alguma coisa que escravizava os próprios judeus e que trazia benefício para uma elite sacerdotal, uma elite religiosa, nada muito diferente daquilo que acontece hoje em dia também em alguns lugares e círculos que vocês talvez já ouviram falar. Então Jesus, ao falar sobre isso que acontece no templo, né, tem dentro da história, da maneira como Marcos apresenta a coisa, essa outra história que encapsula a história da purificação do templo, né? Emoldura essa história. Antes e depois você tem referência à figueira que é amaldiçoada por Jesus e que acaba secando, dando com isso essa noção de que o juízo de Deus é iminente e está para acontecer. Noutra passagem, um pouquinho mais adiante, capítulo 13, Jesus vai falar que não passará uma geração sem que isso aconteça, ou seja, que não ficará pedra sobre pedra sem que tudo seja destruído naquele local, que os discípulos consideravam tão belo, e era imponente. Se tivesse passado do ano 70, talvez fosse considerada a 8ª maravilha do mundo da época, sem dúvida nenhuma, depois das ampliações que Herodes tinha mandado fazer, né? Então aqui nós temos um exemplo interessante. Por quê? Porque nos outros evangelhos, mais especificamente no outro evangelho que menciona essas duas histórias também muito próximas, que é o de Mateus, capítulo 21, você tem Mateus falando da figueira e falando do templo, um depois do outro, mas sem fazer qualquer interligação ou qualquer interface entre as duas narrativas, né? Então você não tem ali o mesmo efeito que você tem aqui. Na realidade, essa é apenas uma das ilustrações das outras muitas em que Marcos faz isso no seu evangelho. Ele tem outros momentos em que ele faz isso, né? Em que ele começa uma história, entra com outra e a conclusão da primeira história, e uma coisa ilumina a outra, traz conteúdo ainda mais intenso sobre aquilo que está sendo trabalhado ali. Então essa é uma característica interessante que você descobre ao fazer a comparação dos evangelhos. Quer dizer, aqui você tem a desarmonia dos evangelhos trazendo contribuições próprias de cada um. O que nos faz pensar de que talvez seja interessante nós lermos cada um deles individualmente, dando crédito e atenção àquilo que é a abordagem de cada um, com as lições, com os conceitos, com aquilo que cada um deles quer nos transmitir com aquilo que está sendo tratado naquele determinado texto, né? Essa seria a minha ilustração aqui como exemplo dessa relação entre os evangelhos para nos ajudar com uma passagem específica. Bacana, mestre. Vamos para o exemplo 3, mas antes de a gente entrar no exemplo 3, tem uma pessoa muito especial que vai dar um recado agora para a gente. Fala aí, Ziel. Quem será? Oi, Bernardo. Oi, Estevam. Uma alegria poder ter vocês com a gente aqui nos podcasts, continuando esse debate tão bom. Aqui quem fala é Ziel Machado. Um abraço para quem nos ouve. Eu gostaria de fazer 2 sugestões de livros. Na verdade, estou pensando um pouco melhor, 3 sugestões. Uma coisa importante lembrar sempre é que Deus não nos chama para situações ideais, né? Deus sempre nos chama para situações reais. 2 livros do Eugene Peterson ajudam a gente a entender essa dimensão da vida cristã e a prática pastoral. O primeiro livro que gostaria de sugerir é o livro Uma Longa Obediência na Mesma Direção, Eugene Peterson, publicado pela editora Cultura Cristã. E o outro livro tem a ver com a prática pastoral, chama-se O Pastor Descartável, também publicado pela editora Cultura Cristã, e nesse o Eugene Peterson divide a autoria com Marva Dawn.
Ela foi uma professora lá no Regent, excelente professora. São livros excelentes que nos ajudam a pensar a prática da vida cristã e a prática pastoral em situações não ideais. Aliás, é para isso que Deus nos chama, para situações reais. Um terceiro livro que eu gostaria de sugerir é o livro do Henry Nouwen, Crescer, Os 3 Movimentos da Vida Espiritual, publicado pela editora Paulina. É um livro excelente para esse momento. Que desafios nós temos pela frente? Ele trabalha aqui, então, 3 movimentos importantes da vida cristã. Do isolamento para a solitude, da hostilidade à hospitalidade, da ilusão à prece. São 3 livros que eu gostaria de indicar para vocês nesse episódio do nosso podcast. Muito bom. Eu gostaria também de sugerir que as pessoas que nos ouvem nos procurem na escola e façam a seguinte pergunta para o pessoal da nossa escola: que tipo de pastores e líderes cristãos nós vamos precisar da igreja nos próximos 15 anos? Bom, a nossa escola se propõe a ajudar as pessoas a se preparar para esse tipo de desafio. Que tipo de igreja este novo mundo, essa nova normalidade vai precisar? Que tipo de líderes nós vamos precisar? Então, se você fizer contato com a nossa escola, o pessoal da secretaria vai ajudar você a escolher, a encontrar um curso que se ajuste às suas expectativas, respondendo essas perguntas mais estratégicas. Um grande abraço e uma excelente continuação de podcast para vocês. Abração. Um abraço. Legal. Um abraço, Zé. Comprem os livros, tá bom? Não deixem de aproveitar o tempo aí para colocar a leitura em dia, e estamos também à disposição lá no seminário para esclarecer qualquer dúvida e passar qualquer tipo de informação, né? Perguntas difíceis, o Estevam está sempre lá para responder. Perguntas fáceis, todo o restante a gente responde. Vamos lá, vamos pro exemplo de número 3, então. Começamos com a importância do contexto histórico, depois ilustramos como que o entendimento adequado da relação entre os evangelhos nos ajuda a entender as passagens de cada um dos evangelhos, né? E agora eu queria dar um exemplo de como respeitar a natureza literária dos evangelhos nos ajuda também a entender a sua mensagem, né? A mensagem de cada um deles. E para dar esse exemplo eu queria citar a passagem de Marcos também. Estevam usou o texto de Marcos no exemplo anterior, vou ficar em Marcos ainda. Capítulo 8, verso 22 em diante, é a famosa cura do cego, né? Que Jesus realiza por 2 toques. E é uma passagem bastante intrigante, né? Primeiro porque... Por que Jesus precisa de 2 toques para curar o cidadão ali, né? E segundo, como assim? Qual que é o sentido, o ponto desse ato de Jesus? E aqui eu acho que o Estevam já apresentou aí mais ou menos a maneira como Marcos nos apresenta, né, as histórias de Jesus, e quando a gente percebe, quando a gente presta atenção à força cumulativa da narrativa de Marcos e de todos os outros evangelistas também, né, o enredo e os detalhes e a maneira como ele trabalha o enredo da história de Jesus, a gente percebe que as passagens não são isoladas umas das outras, né? E da mesma maneira que o episódio com a figueira lá em Marcos 11 ajuda a entender a ação de Jesus no templo, que por sua vez também ajuda a entender o resultado da maldição da figueira que Jesus pronuncia antes e que depois vai ver a figueira estar seca mesmo, né? O que a gente percebe aqui nesse episódio de Marcos 8 é que a cura do cego por meio de 2 toques tem tudo a ver com o que acontece também logo em seguida. Sim. Que é a confissão de Pedro da identidade messiânica de Jesus.
né? O que é interessante na passagem da confissão de Pedro é que primeiro Jesus pergunta quem que o povo diz que eu sou, aí eles falam, né, alguns João Batista, outros Elias e tal. E aí quando Jesus pergunta para os discípulos, o Pedro fala, você é o Messias, tu és o Cristo, que é, enfim, o grego para o hebraico Messias, certo? E aí Jesus imediatamente adverte os seus discípulos a não contarem para ninguém sobre isso. E aí Jesus começa a finalmente, pela primeira vez na narrativa, Jesus começa a dizer que precisa, embora ele fosse o Messias, embora ele fosse aquele que realizaria a redenção, a libertação do povo de Deus das mãos dos seus inimigos, né? Ele vai explicar que essa redenção aconteceria por caminhos inesperados. Ele começa a dizer que a gente está indo para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores para ser basicamente morto. E aí Pedro fica profundamente ofendido com aquilo, porque na cabeça dele, Messias crucificado é a mesma coisa que dizer gelo queimado, é uma contradição de termos. O Messias não morre, ele mata. E ele diz para Jesus, está amarrado, em teu nome está amarrado, né? Você não vai morrer, tá doido? Para com isso. Interessante que o termo que Marcos usa no grego é um termo bem forte, é o mesmo termo que ele usa para descrever os exorcismos, né, de Jesus, né, os exorcismos não, quando Jesus repreende, né, os espíritos impuros, pelo menos em Marcos, né, e aí Jesus também responde de forma bastante abrupta, forte, e diz, para trás de mim, Satanás, né. O que a gente percebe aqui então é que da mesma maneira que o cego o importante a gente notar é o detalhe do episódio da cura do cego, porque Jesus toca o cego pela primeira vez, faz aquela panqueca, né, com a saliva e terra e tal, coloca no olho do cego, e aí o cego diz assim, eu vejo homens como se fossem árvores. E aí em seguida Jesus toca de novo, e aí ele enxerga, né, e ali Marcos usa dois verbos diferentes, horal e blepo, né? Pode ser uma questão meramente estilística, mas pode ser também que tenha alguma significância, né? Dessa questão da percepção. Mas, enfim, quando a gente entende, lê essa história seguinte da confissão que Pedro faz de que Jesus é o Messias, e logo em seguida ele repreende Jesus quando Jesus diz que ele precisa, embora ele seja o Messias, ele precisa morrer. O que está acontecendo ali é basicamente Pedro precisando de um segundo toque, né? Ele enxerga Jesus, ele confessa que Jesus é o Cristo, mas ele enxerga Jesus como árvore, né? O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós, né? Ele enxerga Jesus como uma árvore, assim como o cego da passagem anterior. E de fato, o que a gente percebe daqui do final do capítulo 8 até o final do capítulo 10, que é quando Jesus finalmente entra em Jerusalém, que é a passagem que você mencionou anteriormente, né, Estevam? Sim. Essa passagem é chamada em Marcos de o caminho do discipulado, né? Eles indo até Jerusalém, mas o caminho, na verdade, é do discipulado. E é nessa sessão, nesse bloco de passagens que vai de 8:22 até o verso 52 do capítulo 10, que é quando Bartimeu, um outro cego, é curado, sem que Jesus precise tocar nele nenhuma vez, e ele é curado simplesmente pela fé, por confessar que Jesus de fato é o filho de Davi, e depois de ser curado ele segue Jesus no caminho, né, no Rodos. O que a gente percebe então é que nesse bloco de textos, o tema que Jesus aborda com mais frequência é o tema do preço do discipulado. Sim. Então, Pedro confessa que Jesus é o Messias, mas ele não entende o que significa isso. E é nesse bloco de textos que Jesus vai dizer, olha,
eu sou o Messias, mas ser o povo messiânico significa isso. Não é pegar as armas e sair cortando a cabeça de ninguém. É você tomar a sua cruz e vir após mim. Então é aqui que a gente vê Jesus ensinando sobre o divórcio, sobre a importância de a gente ter a atitude de uma criança. É aqui que os discípulos estão discutindo quem que vai ser o maior. É aqui que a mãe dos filhos de Zebedeu faz aquela pergunta, né? Eu fico imaginando os filhos de Zebedeu indo para a mãe e falando: mãe, né? Vai lá e fala com o mestre. Mas eu acho que a gente só consegue perceber essas conexões quando a gente entende que os evangelhos devem ser lidos do começo ao fim, né? Quando a gente atenta para a natureza literária mesmo, né? Narrativa dos evangelhos. Então tá aí um exemplo de como a natureza literária aqui desses documentos nos ajuda e é absolutamente central para que a gente entenda a mensagem dos evangelhos. Vamos partir para o exemplo 4 então, Estevam? Para a gente fechar aqui esse tema. O exemplo 4 diz respeito a como a leitura adequada dos evangelhos nos ajuda a construir nossas tentativas de sistematizar a teologia. Eu deixei essa pergunta mais fácil de todas para o final para você responder mesmo. Muito obrigado. Mas eu acho que é uma pergunta interessante e absolutamente importante, porque a gente, olha, de 10 alunos que a gente recebe no seminário, eu diria que quase 10, 9 no mínimo, aprendeu a ler os evangelhos por lentes de categorias da teologia sistemática, sendo que o caminho deveria ser inverso. Mas eu acho que seria legal, talvez, se a gente pudesse ter uma ilustração de como esse caminho inverso deveria acontecer. Você tem algo em mente? Eu não sei se eu tenho em mente aquilo que você tem em mente, mas em todo caso, vamos lá. Vamos lá. A pergunta toda é muito interessante porque ela me dá arrepios, na realidade, né? Como a leitura adequada dos evangelhos nos ajuda a construir nossas tentativas de sistematizar a teologia. Na realidade, eu diria que a leitura adequada dos evangelhos acaba nos ajudando a desconstruir nossas tentativas de sistematizar a teologia. Mas eu acho que é mais ou menos o que você acabou de falar também, né? Nós temos um olhar muito aristotélico em relação à teologia. Aristotélico eu quero dizer no seguinte sentido, de nós queremos encaixar cada coisa no seu escaninho. Aristóteles tem aquele famoso quadro de Rafael na Renascença, final da Idade Média, em que Platão indica com o dedo, né, para cima, para as coisas de cima, que é o mundo ideal, e o Aristóteles do lado dele tem a mão aberta, com os dedos abertos, apontando para baixo, para as coisas aqui embaixo, fenomenológicas, as coisas em si, cada uma delas bem classificada, bem conceitualizada, né? Tem todo um desenho assim muito interessante, filosófico, que esse quadro apresenta. Eu acho que a teologia... Eu acho que está no Louvre, né? Eu nunca vi ao vivo isso aí, mas eu já vi fotos e é muito impressionante. É a Escola de Atenas é o nome, né? E aí tem todos os grandes filósofos de eras diferentes, inclusive, colocados juntos. Platão e Aristóteles são do mesma época e estão no meio do quadro, né? Sim. Mas eu acho que a nossa tentativa de colocar tudo nos seus escaninhos, ela é completamente implodida pelos evangelhos. Eu creio que sim, nós temos que ser cuidadosos, organizados, ter um certo sistema. Obviamente, quando a gente apresenta numa aula qualquer coisa, né, dentro dos próprios evangelhos, nós vamos fazer uma abordagem que tem pé e cabeça, que tem começo, meio e fim, sem dúvida nenhuma.
mas nunca fazemos isso, nunca deveríamos fazer qualquer coisa que nós chamamos de teologia a partir de uma construção artificial, a partir de um desenho artificial, em que as coisas são encaixadas assim um tanto quanto forçadamente. E quando eu olho para os evangelhos e a contribuição de cada um deles, a única palavra que me vem à mente em face desse questionamento aqui é desconstrução de diversos preceitos e diversas ideias que muitas vezes acabam pondo em xeque aquilo que é a contribuição teológica de cada um dos evangelhos, né? Há pouco você deu um exemplo de João capítulo 11, a ideia lá que os líderes judeus têm sobre o problema que Jesus poderia causar, que era uma coisa recorrente naquele período, né, de muitas tentativas messiânicas. Os próprios zelotes de Jesus, tem um discípulo que era zelote antes, que procuravam e colocar o reino de Deus em curso à força e expulsar os romanos. Então você olha para os evangelhos e percebe, puxa, esse evangelho diz uma coisa que o outro não diz. Essa informação de João não aparece em nenhum dos outros evangelhos. Obviamente João é diferente dos chamados sinóticos, mas ele tem que ser lido do seu jeito, né? Você falou sobre a palavra sinais, que é a palavra característica em João para toda a primeira parte do Evangelho. O Evangelho começa com os 7 sinais de Jesus, começando com o primeiro, que foi transformar a água em vinho, embora muitos evangélicos hoje gostariam que tivesse sido diferente, né? O vinho em água, mas foi água em vinho que o sommelier achou que foi o vinho de melhor qualidade que havia na época, né? Então, você tem o primeiro sinal ali até chegar em Lázaro, que é o 7º sinal. Esse é o livro dos sinais. Depois nós temos a narrativa da paixão, basicamente. Então, o texto de João é organizado em torno desses dois focos aqui, né? Então, puxa, eu tenho que respeitar isso. Eu não posso pegar João e construir a partir dele, junto com pedaços daquilo que aparece nos outros evangelhos, um Frankenstein teológico, né? E chamá-lo de Jesus. Essa é a vida de Jesus. Então esse é um grande problema. Eu acho que a gente tem que reaprender a ler os evangelhos. Isso significa ler cada um deles separadamente, né? As comparações, elas podem existir e são salutares, como a gente falou agora há pouco sobre o capítulo 11 de Marcos. Quando você olha para Mateus 21, você vê Mateus não fazendo a mesma coisa que Marcos. E na comparação você percebe, bom, Marcos tem algum objetivo maior aqui com isso, né? Figueira e o templo, tudo bem. Mas aí eu aprendo alguma coisa. Então nós precisamos retomar essa perspectiva afirmativa e não de suspeita em relação aos evangelhos. Puxa, mas por que ele diz isso se Mateus diz aquilo outro, né? Eu não posso olhar os evangelhos como rivais, como concorrentes, mas sim como complementares, como já falei no final do 5º episódio, né? Então, eu creio que aí, aquilo que sobra talvez de tudo isso, que a gente poderia talvez enfatizar aqui, é essa percepção mais clara do que significa de fato ler os evangelhos. Eu preciso ler Mateus a partir da perspectiva das lentes que Mateus me oferece para ser lido. Eu não posso ler um evangelho de João tentando descobrir por que João não apresenta nenhum exorcismo de Jesus. Desculpe usar essa palavra, mas eu acho que não é problemática, né? Nenhuma expulsão de demônios de Jesus aparece em João. Ele diz que ele resolveu não colocar tudo que Jesus falou e fez, lá no capítulo 20. E dentre essas coisas aparecem talvez coisas como essa
não apresentar Jesus expulsando demônios. Por quê? Porque o objetivo dele é apresentar sinais que levam diretamente para a questão da fé, do crer em Jesus e, crendo nele, ter a vida eterna. Ou seja, o objetivo imediato de João é fazer com que os leitores desenvolvam, ou então mantenham, depende da leitura que se faz de João 20:31, aquilo que é a fé nesse que é o Salvador. Então, eu não preciso tentar chamar João para a briga e dizer por que você não colocou um exorcismo aqui, né? Ou então apresentar os outros evangelhos, e aí eu vou usar mais uma vez o Marcos como ponto de referência. Marcos apresenta no seu evangelho muito mais ênfase e extensão de texto sobre exorcismos de Jesus do que qualquer um dos outros dois, Mateus e Lucas, né? Ele tem textos muito maiores falando sobre isso, sobre os eventos, sobre os episódios em que Jesus expulsa demônios de pessoas, do que os outros que são evangelhos maiores. Quer dizer, um evangelho menor faz muito mais disso do que os outros dois. Isso significa que talvez Marcos achou que essa temática seja uma temática importante na apresentação de Jesus como este que tem autoridade sobre o mundo espiritual, que era uma coisa muito comum na época. Exorcismos aconteciam dentro do contexto pagão, né? E isto talvez pudesse apresentar Jesus de uma maneira um pouquinho mais clara para esse pessoal, que se ele usasse a linguagem do Messias o tempo todo e insistisse nisso, não seria muito compreensível. É uma coisa judaica, alguma coisa que tem a ver com o Antigo Testamento, e as pessoas de fora da comunidade judaica teriam mais dificuldade de compreender isso. Embora ele também tenha usado a expressão Cristo, mas a ênfase é dada nesse aspecto, né? Então, então cada um dos evangelhos tem o seu jeito e tem a sua maneira de apresentar Jesus, e eu preciso de todas elas. E eu preciso de todas elas ao mesmo tempo, só que sem misturar isso e dizer, agora vamos fazer um bolo desse negócio aqui. Aqui estão os ingredientes, vamos ver o que sai disso aqui, né? Então a gente tem que ter cautela. Eu diria que, sim, nós temos um quadro muito mais completo, mais amplo sobre a cristologia, sobre quem é Jesus, para usar uma das categorias da teologia sistemática, ao mesmo tempo em que nós devemos preservar aquilo que é a maneira pela qual os textos apresentam esses enfoques cristológicos, né? E aí, então, não ter nenhum problema em apresentar cada uma das abordagens como sendo coisas próprias de cada um, sem tentar remendar ou fazer alguma coisa que não seja adequado, que seja artificial, né, no fim das contas. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais disso. Eu queria dizer mais uma coisa ainda. Eu acho que, como cristãos, nós evangélicos, tendemos a ler muito poucos evangelhos. E se nós dizemos que somos cristãos, que nós seguimos um tal de Jesus Cristo de Nazaré, né, nós talvez devêssemos ler mais os evangelhos para conhecer melhor a quem nós dizemos seguir. Eu fico pensando naquele texto lá de Paulo em Colossenses capítulo 3, quando ele diz assim: busquem as coisas lá do alto, pensem nas coisas lá do alto. E tem muita gente achando que o alto significa tudo, menos Jesus. Quer dizer, uns pensamentos maiores de Deus, quem sabe uma boa dose de platonismo nisso aí também, né? Porque é o mundo ideal, é o nirvana evangélico, quem sabe, sei lá. E o alto é o lugar em que Cristo está assentado à direita de Deus. E nele está a nossa vida.
E quando Ele, que é a nossa vida, se revelar, nós seremos manifestados juntamente com Ele em glória, o que ele diz ali no versículo 4 de Colossenses 3. Pensar nas coisas lá do alto significa entender o alto a partir daquele que veio do alto aqui para baixo, trazendo para nós o que significa o alto. As coisas de Deus, o reino de Deus, os valores de Deus. Olhar para o alto significa olhar para Jesus. E isso nós só descobrimos nos evangelhos. Sim. Em cada um deles, de acordo com aquilo que eles apresentam. Bom, eu vou terminar o meu sermão agora aqui no finalzinho. Então, passo para você dizer o amém final, então, aqui. Muito bom, muito bom. Olha, eu também acho que existe um lugar muito, muito importante para a sistematização da teologia, mas a gente precisa realmente respeitar os evangelhos, enfim, tem que respeitar todos os livros da Bíblia, e em particular os evangelhos também, já que é o nosso assunto aqui dos últimos 3 episódios, né? E a verdade é que tem muita teologia sistemática muito boa, mas tem muita teologia sistemática que comete exatamente o mesmo erro daqueles que buscavam o suposto chamado Jesus histórico, né? Acabam construindo um Jesus que no final das contas não tem absolutamente nada a ver com os evangelhos. Você passou a palavra para eu falar o amém, Estevão, mas eu queria estender mais um pouquinho. Pode ser? Mais 2 minutinhos. Porque eu acho que é uma oportunidade bacana de a gente... a gente não sabe quando que nós teremos aqui, nós não sabemos quando nós teremos de novo aqui alguém que trabalhou na coordenação de toda uma tradução de Bíblia, né? E talvez se você pudesse falar um pouquinho para a gente da importância, por que a gente precisa de novas traduções, de novas versões, como é que é esse trabalho, enfim. Eu acho que seria bacana, os nossos ouvintes acho que ficariam agradecidos se você pudesse dizer alguma coisa a respeito disso. Como é que é o processo de trabalhar, enfim, em tradução de Bíblia, por que é importante? Você pode dizer algo nesse sentido, não? Claro. Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer que eu me sinto absolutamente privilegiado por ter tido essas oportunidades e realmente foram bênçãos de Deus que eu jamais podia antecipar antes na minha vida. Mas como eu quis me dedicar principalmente ao estudo da Bíblia a partir dos originais, você me apresentou como alguém que trabalhou e que fez tese no Novo Testamento, mas eu tenho trabalhado muito no Antigo Testamento. Eu acho que os últimos 15 anos da minha vida eu tenho dedicado mais à pesquisa no Antigo Testamento, no hebraico, na exegese em hebraico, do que do grego no Novo Testamento. Então, eu acho que foi meio que natural ter derivado para esse caminho também e ter encontrado um pouquinho de oportunidade aí também de colaborar junto com outros irmãos que certamente Deus tem capacitado para fazer esse tipo de coisa também. Eu sou um tradutor de 3, junto com irmãos que participaram da equipe de tradução, de 3 traduções diferentes em português. Num espaço de talvez 20 anos, mais ou menos, NVI, a Almeida 21 e a nova versão transformadora. Dessa última eu sou o coordenador, mas eu devo também observar aqui que eu sou o coordenador da parte final, da segunda parte do processo, porque a primeira parte do processo da NVT teve como coordenador Carlos Oswaldo Pinto, que adoeceu e infelizmente veio a falecer no meio do processo, né? Então eu que estava coordenando a parte do Novo Testamento assumi a coordenação total do processo até o final e a produção para a publicação do texto finalizado. Então não era mérito somente meu a coordenação aí. Mas por que
traduções, por que nós precisamos de traduções? Eu acho que a palavra de Deus é um desafio permanente. Se nós entendemos que a palavra de Deus nos foi dada em hebraico, aramaico e grego, o Antigo Testamento em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento em grego, ou a gente faz com que todo mundo aprenda essas línguas e leia os textos que são cópias dos originais para poder aproveitar melhor daquilo que realmente está aí, ou então a gente vai tentando ao longo do tempo fazer outras traduções, e traduções que vão trazer a relevância do texto para cada geração e para cada momento específico, né, para cada lugar, cada língua. Então, linguagem é uma coisa muito dinâmica, né, Estevão? Sem dúvida nenhuma, o português toda hora está mudando, né? Então nós precisamos disso, nós não podemos ler os textos lá de trás e pensar, bom, eles são os nossos textos, né? Quer dizer, ler João Ferreira de Almeida lá no século XVII, do jeito que ele escreveu, é tentativa de ler Camões hoje como o português de hoje, né? Então não é exatamente aquilo que nós falamos hoje. Então nós precisamos de traduções. Claro, tem toda uma tradição de traduções boas aí ao longo dos tempos, mas eu acho que nos últimos anos, nas últimas décadas é que tem surgido isso muito mais em português, né? Então é um fenômeno mais recente. E algumas pessoas, inclusive, se espantam de ver isso e até ficam perturbadas. Puxa vida, mas o que estão fazendo com a palavra de Deus? Bom, a palavra de Deus não é exatamente aquilo que nós temos em português ou qualquer outra língua. A palavra de Deus não foi dada em português. Não foi dada em inglês, embora haja boas traduções tanto em português quanto em inglês. Então, eu acho que a necessidade de traduções, e mesmo agora, lendo a NVT, a gente percebe, puxa vida, tem tanta coisa que poderíamos ter feito diferente. Quer dizer, você termina uma tradução, no momento seguinte você está pensando, puxa vida, podia ser melhor aqui, ou podia ser melhor ali. Então, nenhuma tradução é autoridade em termos daquilo que a palavra de Deus diz. Por isso, no nosso seminário, os alunos todos que querem fazer o nosso curso regular de mestrado em divindade têm que fazer grego e hebraico e ter a possibilidade de, pelo menos, pesquisar nessas línguas os textos originais. Eu acho que essa é a dinâmica da coisa, quer dizer, a dinâmica da própria linguagem, cultura vai impor essa necessidade e, ao mesmo tempo, não existe uma tradução definitiva, não tem como. Nós sempre vamos estar em dívida em relação ao texto que nós recebemos nas línguas originais. Essa é a minha percepção. Muito bom, muito bom. Valeu, Estevão, muito legal. Privilégio poder ter gravado esses episódios falando desse tema contigo. Você que foi meu professor, né? Uma das pessoas que mais me influenciaram aí a caminhar, a trilhar essa minha caminhada acadêmica. Eu espero que os ouvintes tenham gostado também. Então, Deus abençoe vocês. Outros episódios virão, não sei mais quem que vai estar participando. Eu espero que não seja eu de novo, e eu acho que muitos esperam que não seja eu de novo, que dê uma pausa pelo menos. Mas é isso aí, outros episódios virão, fiquem antenados e seguros aí. Deus abençoe. Podcast Seminário Servo de Cristo. Um bate-papo com Estevan Kirchner e Bernardo Shaw. Produção DBcast.